Quero falar com você nesse momento sobre traumas, sobre bloqueios, sobre problemas emocionais. Você se interessa nesse conteúdo? Você se interessa então nesse assunto? Fique comigo então até o final desse vídeo e juntos nós vamos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para nos mostrar e para nos ensinar sobre esse grande tema. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e a sua história em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rubens Souza e para você que é a primeira vez aqui nesse canal, aproveite e se inscreva no nosso canal para que você receba todas as informações e notificações da qual nós colocamos aqui, tá bom? Eu estava pensando um pouco sobre o que falar e o que fazer então aqui nessa tarde, e Deus então me trouxe essa direção sobre traumas, sobre problemas que pessoas têm que não fazem, não permite, ou melhor dizendo, não as deixam avançar. Você sabia que os traumas são como correntes nos pés das pessoas? Existem muitos que estão tentando avançar, estão tentando correr, estão tentando então chegar a um destino, a um caminho, mas infelizmente os problemas têm sido tão grandes, tão grandes, tão grandes, né? E os traumas do passado impedem com que elas então alcancem a vitória. Estamos em uma semana, né? Ou melhor dizendo, 10 dias de um tempo muito especial. E nesses 10 dias nós estamos falando sobre bênção e proteção para os lares. E como eu percebo assim que há muitas pessoas que acabam infelizmente sofrendo traumas, bloqueios, e isso tudo não são das pessoas externas, são das pessoas internas. As próprias pessoas de dentro da casa acabam criando traumas, acabam então criando bloqueios, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa tarde. Talvez você que está aqui me acompanhando nesse momento é uma pessoa que está olhando para mim agora e está pensando assim: pastor, eu não consigo avançar, eu não consigo romper, porque aconteceu algo na minha vida quando eu era criança, eu sei o que aconteceu e eu me lembro do que aconteceu e isso paralisou a minha vida. Esse é um tipo de pessoas. Outro tipo de pessoas são aquelas que estão olhando para mim e estão dizendo assim: pastor, a minha vida não vai. Eu tento de um lado, tento do outro, mas o trem não vai. Não vai de jeito nenhum. E eu não sei o porquê que não vai. Dois tipos de pessoas. As duas pessoas que têm, então, bloqueios, elas não conseguem avançar. O que são bloqueios? Bloqueios são coisas que impedem nós de irmos de um lugar para outro lugar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vou mexer aqui na minha câmera só para que você possa entender. Você está vendo essa porta? Essa porta aí, ó. Essa porta, ela é um bloqueio. É um bloqueio que me faz, então, que me impede de eu sair daqui e ir para outro lugar. Para que eu possa fazer isso, eu preciso o quê? Abrir ela, ok? Se eu não abrir essa porta, eu não vou conseguir então ir para o outro cômodo aqui da minha casa. E essa porta significa o quê? Os bloqueios que estão na vida de muitas pessoas, muitas e muitas pessoas, estão então bloqueadas diante da vida, diante dos processos e diante então dos caminhos. Isso é fatal. E aí eu te pergunto, pastor, aí talvez você está me perguntando assim, mas e o que eu posso fazer para avançar e passar desse nível, pastor? É simples, você precisa abrir essa porta. Se você então é uma pessoa já adulta, adolescente, adulto, você precisa tomar a decisão de passar por essa porta. Vou te dar aqui alguns exemplos de traumas, vou te dar aqui alguns exemplos de problemas. E um dos exemplos mais claros que a Bíblia então relata está em 2 Samuel capítulo 9, a história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete, ele era então de uma família real e em uma guerra ele perde então seu avô, perde então seu pai
Eles então morrem nessa guerra. E a hora que então os tomadores daquela nação foi para pegar então aquela cidade, a escrava, né, a serva que cuidava então de Mefibosete foi colocar ele sobre um cavalo, e ele cai do cavalo ainda e fica aleijado de ambos os pés. Olha quantas situações. Mefibosete então ele sai dali e ele vai então se esconder em uma cidade chamada Lodebar, a cidade do silêncio. E talvez você agora, nesse exato momento, está em Lodebar. Talvez você está nesse exato momento em uma cidade de silêncio, em um ambiente da qual você não quer saber de nada, você não quer mexer em nada, você não quer então, sabe, que nada então flua na sua vida, no quesito lembranças e situações que passaram então. Talvez isso está acontecendo com você, mas eu quero te pedir encarecidamente que você permita o Espírito Santo, através da minha vida, entrar dentro da tua alma agora, para desbloquear você, para tirar você de Lodebar, para arrancar você então desse lugar de sofrimento, desse lugar de problemas. Quando eu me posicionei para estar aqui com vocês aqui no YouTube, eu já tenho um tempo já de pastorado, já estou há alguns anos já no caminho. Pastoreamos, eu e minha esposa, uma igreja muito bacana, relevante aqui na cidade, e grande, mas Deus então está me impulsionando para avançar, para que eu possa então sair dessas paredes e levar então essa palavra para outros lugares. São dezenas, sem exagero, centenas de pessoas que já foram ajudadas através então do nosso ministério. Então, que você possa permitir que o Espírito Santo de Deus entre dentro da sua alma agora, através da minha vida, através das minhas palavras, para que possa então mexer. E não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quando um machucado está então cheio de pus, para ele sarar, a gente precisa raspar aquele pus. Significa mexer na ferida, para começar então a cura de lá de dentro da alma. Eu sinto em Deus de iniciar um processo nessas tardes, de cura emocional, de traumas que estão paralisando a vida de pessoas, que estão bloqueando então a vida de pessoas, impedindo elas a ir para o próximo nível, para a próxima fase desta vida. Então, seja muito bem-vindo a esse tempo, a essa série que nós vamos estar então startando, e eu creio que aqui, nas tardes, nós estaremos então aqui focados em desbloqueio da alma. Vamos olhar para a história desse jovem, desse homem hoje, chamado Mefibosete. Mefibosete, ele tinha então algo e de repente ali ele perde tudo em um dia só. Ele perde seus familiares, que aqui pode estar um trauma que você está passando. Ele perde então ali todos os recursos financeiros, o direito de ser um futuro rei ou da linhagem real. Ele perde naquele momento e ainda por cima ele acaba ficando aleijado de ambos os pés. Talvez você está vivendo algo parecido com isso. Talvez você olhe para mim e diz assim que na sua infância você então teve alguma perca, algum trauma, e esse trauma pode estar impedindo você de avançar. Talvez você perdeu seu pai, a sua mãe, de uma forma muito precoce, que você não estava esperando. Talvez você perdeu o seu cônjuge e você então não está conseguindo aceitar essa situação. Quem sabe aqui alguma mãe ou um pai que perdeu seu filho, em uma situação, em uma circunstância, e você fala assim: eu não vou conseguir sair dessa situação e eu prefiro me esconder em Lodebar. Eu prefiro me esconder então nessa cidade de silêncio, para que aqui então em Lodebar eu possa então ficar refugiado, ficar refugiada e ficar então aqui tranquilo diante da situação. Veja, você tem duas possibilidades. Ou você então decide hoje sair de Lodebar, sair do lugar então de silêncio, ou então você vai permanecer para o resto da sua vida travado com essa situação e com esse problema. O primeiro ponto
que eu quero aqui tratar com vocês. Vamos tratar aqui talvez aqui de uns 2 ou 3 pontos, talvez, de acordo com o que o Espírito Santo de Deus nos direcionar, para nós também não nos estendermos muito. Mas veja, o que você precisa fazer agora é voltar lá atrás. É você então voltar lá atrás, no dia que você recebeu esse trauma. Por que há um trauma? Por que há um bloqueio? Principalmente vamos hoje nesse vídeo falar um pouco sobre a morte e percas, ok? Depois nós vamos falar de outras coisas. Quero tocar um pouco também nessas tardes sobre violência, sobre violência infantil, sobre abuso infantil, sobre distúrbio então comportamental, brigas então em lares, que são assim muitos assuntos que dá para nós entrarmos nessa situação. Mas vamos então ficar aqui sobre percas e mortes, ok? Talvez você então está se identificando com essa situação. Veja bem, talvez você está aí e você então perdeu, ou você então, ou através de alguma coisa que foi tirada de você, de uma forma assim brusca, um bem, um trabalho, uma empresa e etc e tal, ou talvez a morte então de alguma pessoa. O primeiro passo que você precisa compreender é que você ainda não superou essa perca. E se você não superou essa perca, você nunca vai conseguir passar para o outro lado. Você precisa aceitar essa perca. Você precisa honrar e respeitar a sua história. Você precisa voltar lá atrás e reconsiderar, reconstruir, ressignificar a sua história diante então desse processo. Você não pode viver com esse fantasma na sua vida. Você não pode viver com esse espinho te furando. Você não pode então dormir e acordar pensando nessa situação. O que foi, foi e não tem como mudar. Tem uma frase que acompanha a minha vida e algumas pessoas acabam interpretando mal, que nós falamos assim: aceita que dói menos. Quando você aceita, vai doer menos. Não que vai parar essa dor, não que você vai receber então a cura dessa ferida imediatamente, não, mas vai doer menos. Porque quando você pensar, quando você falar, você não vai ter essa dor mais dentro de você da forma que está tendo hoje. Você precisa ressignificar isso, aceitar. Se essa pessoa morreu, ela não vai voltar mais. Se essa pessoa já foi, infelizmente, se você perdeu seu casamento, seu marido ou sua esposa te traiu, infelizmente, não vai voltar mais. Essa situação não vai mais, você não consegue mais mudar o teu passado, você está me entendendo? Se fosse algo que você pudesse fazer, tá tudo bem, mas não tem o que fazer. E você precisa entender, você precisa achar força na fraqueza. Você precisa encontrar então força diante de você para compreender que não tem como mudar mais essa realidade. E uma vez que você conseguir entender isso, você vai conseguir avançar e passar para um novo nível, para um novo propósito, para um novo caminho. Se você de repente perdeu um ente querido, seu pai, a sua mãe, não vai voltar mais. Seu filho, seu cônjuge, não vai voltar mais. Você precisa aceitar essa situação. Você precisa olhar e dizer assim: tá, tudo bem, eu não vou mais conseguir e eu não vou mais poder viver dessa forma. Então, eu vou enterrar o meu passado. Preste atenção em algo, eu falei com vocês já em algumas lives para trás. A pastora teve um sonho e esse sonho me veio agora na minha mente de uma forma muito forte. E ela teve esse sonho dizendo o seguinte: ela chegava na casa de uma pessoa e essa pessoa tinha embaixo da cama, tinha um caixão perfeitinho, com um defunto lá dentro. E a pastora dizia para ela: nós precisamos enterrar esse defunto, você não pode ficar com esse caixão aí embaixo da sua cama. E ela dizia: não, eu vou ficar,
não está me atrapalhando. Deixa esse caixão aqui. E a pastora dizia, não, nós precisamos enterrar esse defunto. E a pessoa não permitia com que aquele defunto fosse então enterrado. O que nós entendemos e compreendemos através desse sonho? Existem muitas pessoas que estão com um defunto dentro de casa. Essa passagem que eu acabei de ler para você, que eu disse para vocês, porque ela é extensa, eu não vou conseguir ler ela, senão nós vamos ter um vídeo aqui muito grande, e não é esse que é o objetivo nesse horário. Mefibosete, ele se abrigou em uma cidade de refúgio, porque as pessoas ali respeitavam ele, ajudavam ele estava vivendo de uma maneira muito fechada, porque ele não queria mais encarar a realidade da sociedade. Talvez você se fechou como Mefibosete dentro então de algum lugar, talvez você está em algum ambiente fechado, quem sabe talvez você está me acompanhando agora nesse exato momento e você está dentro de um quarto escuro. Talvez você está então em um local que você não quer ver pessoas, que você não quer mais se relacionar com pessoas, que você está então traumatizado diante de algum problema que aconteceu contigo, de percas, de dores, de luto. Eu venho aqui em nome de Jesus falar para você. Deus mandou chegar na sua vida hoje para te arrancar desse lugar de sofrimento, te arrancar desse lugar de tribulação, te arrancar desse problema da qual você está vivendo nesse exato momento. Lodebar, esse espaço, essa situação da qual você está vivendo não é o teu lugar. Você precisa sair daí agora, nesse exato momento. Meu irmão e minha irmã, Deus fala comigo que há pessoas aqui agora, nesse momento, que estão sendo confrontados e a sua ferida está sendo exposta para que você possa ser curado, para que você possa ser transformado, para que você possa então ser abençoado diante do Senhor, diante do propósito e do caminho que Deus ele tem para a sua vida. Não permita em hipótese alguma que o inimigo venha destruir você. Não importa que não permita que o mal venha importunar a sua vida. Nós estamos virando agora o mês. Nós estamos então em uma viração e você precisa deixar para trás. Você precisa jogar fora. Você precisa arrancar essa situação. Porque se você não arrancar essa situação vai destruir a sua vida. Então, eu não sei como você está nesse momento, mas eu quero hoje, nesse primeiro vídeo dessa série, que eu estou fazendo com você sobre luto, sobre traumas em lutos, eu quero que você seja desbloqueado agora em nome de Jesus. Quero que você feche seus olhos aí onde você está. Se você estiver dirigindo, você pare seu carro em algum ambiente, dá um pause aí no vídeo, depois você volta e acompanhe, mas você precisa parar agora. Você precisa fechar os seus olhos nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor, e eu quero que você vá lá agora, no trauma, onde você então deixou ele para trás. Talvez há meses, anos ou décadas. Se foi um trauma, então, o luto então de alguém, eu quero que você volte lá. No dia que você recebeu então essa mensagem, essa informação que esse ente querido seu morreu. Que você então viva esse momento, que você então possa realmente se entristecer, se compadecer de toda essa situação, mas eu quero que agora você pegue esse caixão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você pegue esse caixão agora e que você enterre esse caixão. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero que você enterre esse caixão agora. Que você veja esse caixão sendo então enterrado, jogado então dentro então daquela gruta, daquela tumba, sendo feito então ali tudo que precisa ser feito para poder então lacrar. Quero que você se imagine você saindo desse cemitério, você então deixando esse luto para trás, deixando essa situação para trás, e você então dizendo assim:
Poxa, obrigado, Deus, por todos esses anos que o Senhor me permitiu viver ao lado dessa pessoa. Que o Senhor, Espírito Santo, possa me ajudar a vencer, a ultrapassar e a suportar toda essa dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra seus olhos comigo. Você sepultou seus mortos? Você sepultou, então, aquilo que estava dentro da tua casa? Se você não sepultar, você não vai passar de nível. Lembre da porta, você não vai passar de nível. Você não vai conseguir ultrapassar aquela porta. Deus manda você sair. Deus manda você, então, ultrapassar aquela porta, para que você possa, então, ter um rumo diferenciado, um destino diferenciado. Mefibosete estava em Lodebar, mas o rei mandou que então as pessoas fossem lá e retirassem ele de Lodebar e colocassem eles então assentado então à mesa do rei. Deus me mandou vir aqui nessa tarde. Se você estiver à noite acompanhando ou de manhã, não importa. Deus me mandou chegar na tua vida agora para te arrancar você de Lodebar. Os traumas não podem mais fazer parte da tua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Eu sinto muito forte a presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus está tocando na vida de pessoas aqui. Tenho certeza absoluta. Deus está tocando na vida de pessoas aqui. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, orar. Pedir, meu Deus e meu Pai, a sua bênção, a sua vitória, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, restaurar a vida, Senhor, dessas pessoas, arrancá-las de Lodebar. Eu te peço, Pai, que o Senhor mostre a luz para elas, ó Deus, mesmo se estiver no final do túnel, mas que o Senhor possa mostrar essa luz, colocar, meu Deus e meu Pai, essa direção sobre eles, abençoá-los, ó Pai, Senhor, de uma forma especial, pelo poder da Tua palavra. Eu repreendo todo o mal, toda ação do inimigo, toda a força do inimigo contra a vida deles caiam por terra, em o nome de Jesus. E, Senhor, sobre a sua palavra, sobre o seu propósito, sobre o seu caminho, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, a casa e a família de cada um dos seus filhos, Pai. Pelo poder do teu nome eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, Deus. Amém e amém. Saia de Lodebar. Esse lugar não te pertence. Esse lugar não faz parte da sua vida. Saia desses traumas, desses problemas. Sepulte os seus defuntos. Não dá para mudar. Se desse para fazer alguma coisa, eu seria o primeiro a dizer a você, vamos fazer isso, para você então ter a restituição, mas não dá. Precisa ser sepultados. E assim você vai avançar em nome de Jesus. Tá bom? Esse vídeo fez sentido para você? Você foi abençoado através desse vídeo? Quero muito que você envie esse vídeo para algumas pessoas que você sabe. Envie para pessoas específicas, que você sabe que perderam alguém, que tiveram então algum trauma, algum bloqueio, e que precisam ser curadas, porque com certeza Deus vai libertar a vida dessas pessoas de uma forma muito, muito especial, tá bom? Nós vamos então fazer uma sequência nessa linha, aqui às 3 da tarde, e eu quero que você esteja acompanhando então essa série junto comigo, para que juntos nós possamos aprender mais daquilo que Deus tem para cada um de nós, tá bem? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixe. Se você não colocou seus comentários aí, coloque seus comentários que eu vou orar por você e abençoar a sua vida cada dia mais, tá bom? Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Ótima tarde. Shalom. Shalom.